sem propósito. Não é tempo mais de viver um cristianismo barato, de qualquer jeito. Nós temos tentado, Deus, diante da nossa limitação, diante da nossa capacidade, Deus, ensinar e mostrar o caminho de verdade, Pai, as atitudes corretas, Deus. Porque o Senhor ele não vem pegar uma igreja doente. Ele não vem pegar uma igreja 90%. Ele vem pegar uma igreja 100%. A igreja santa. E a santidade é a separação do pecado. Então o pecado é algo que nós temos que matar, irmãos, dentro de nós. Nesses últimos tempos, o pecado, nós temos que lutar contra ele com toda a nossa força. Porque dentro de nós tem algo mais forte do que a vontade de pecar. Tem algo mais forte do que o pecado. O Espírito Santo, esse mesmo que está dentro de você, que fala com você, que instiga você a orar, que instiga você a adorar a Deus. É aquele mesmo de manhã, que quando você acorda, ele está ali junto com você. Louvado seja o nome do Senhor, te dando força. Quando você não quer orar, é ele que te impulsiona a orar. Louvado seja Deus. Aleluia, Deus. É aquele que quando você quer pecar, você pensa duas vezes em cometer aquele pecado. Aleluia, Deus. Então, Espírito Santo, nesses últimos dias é tempo de nós darmos ouvidos à voz de Deus. E a voz do Senhor nessa noite diz uma coisa para a igreja: pois quem não está consertado diante do Senhor, conserte esse irmão. Pelo amor de Deus, se conserte. Porque nós não sabemos o dia nem a hora, mas nós sabemos que está próximo. Porque o Senhor deixou os sinais, as placas de sinalização informando. Que nessa noite nós possamos meditar na Tua palavra, Deus, e possamos extrair dela algo necessário para a nossa vida, algo que vai nos ajudar na caminhada, algo que vai nos impulsionar a viver Cristo de verdade. Porque o nosso Cristo não é esse Cristo que muitas vezes nós percebemos alguém servir. Não é esse. Quando você vem conversar na igreja, você não vem servir ao meu Cristo. Porque a igreja, irmãos, não é lugar de conversa. Lugar de conversa é na pracinha. Então, se você vem para conversar, fique na pracinha conversando. Aleluia, Deus. Mas se você vem adorar a Deus, eu sei, esse é o lugar certo. Esse é o lugar certo. Eu ouvi um glória a Deus. Eu ouvi um glória a Deus aí. Aleluia. Amém? Podeis assentar. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Nós lemos aqui um texto, como eu já falei, bastante conhecido, irmãos. Êxodo 3. Onde Deus, ele aparece para Moisés pela primeira vez. E de uma forma bastante interessante aqui. Porque a palavra diz que Moisés estava no deserto, apacentando as ovelhas de um homem chamado Jetro, que a Bíblia vai dizer que é seu sogro. A Bíblia não diz, não revela, pelo menos claramente, há quanto tempo Moisés estava no deserto. Mas o estudo teológico e a história dos pastores de ovelhas vai dizer que quando um homem saía de casa com um rebanho de ovelhas, ele passava muitos dias no deserto. Porque o deserto, o nome já está dizendo, é um lugar deserto, então não tem muita pastagem para as ovelhas. Então o pastor ele tinha que procurar um lugar melhor de colocar as ovelhas.
Então, quando aquela pastagem acabava durante alguns dias, ele tinha que se mudar dali e levar as ovelhas para outro lugar, onde encontraria assim pastagem para as ovelhas comerem. Então, subentende-se que Moisés estava ali alguns dias, irmãos. E ele observou nesse dia que acontecia algo diferente dos outros dias. Glória. Uma sarça que ela pegava fogo, irmãos, e no deserto, durante o dia, num calor insuportável, passando de 40 graus esse calor no deserto, a temperatura chega até a ser maior, o ar também, a temperatura do ar parece ser muito mais no deserto. Então era comum, irmãos, uma sarça seca pegar fogo no deserto, é muito comum. Até hoje, se a gente observar, acontecem queimadas aí, principalmente aqui no Brasil, no clima que nós temos. Acontece muita queimada somente pelo calor do sol. O sol pega num objeto, o objeto esquenta o mato seco, a floresta seca, então assim começa o incêndio. No deserto não era diferente, o sol muito quente, ele começava a aquecer a sarça e a sarça pegava fogo. No deserto era muito comum. Durante o dia, ao meio-dia principalmente, onde o sol está a pico, onde o calor está na sua temperatura máxima, então era muito comum. Por que era comum? Porque o mato, a sarça, ele começava a pegar fogo, mas de repente ele apagava. Não era um fogo que durava muito tempo, irmãos. Porque a sarça não é uma planta grande, não é uma planta espaçosa, é uma planta pequena, não dá sombra, é rasteira. E seca ainda mais, quando começava a queimar, em poucos segundos ou minutos ela apagava. Mas Moisés notou algo diferente, irmãos. A palavra vai dizer que algo atraiu a sua atenção para aquele acontecimento. Era uma sarça que pegava fogo, até então tudo bem. Mas a Bíblia vai dizer que esse fogo não parava de arder naquela sarça, e o mais importante, a sarça não se consumia. Oh, glória! A sarça, irmãos, ela não se consumia pelo fogo que ardia nela. Então aquilo atraiu a atenção de Moisés. Aleluia, Deus. Eu disse domingo uma frase aqui, irmãos, que veio na cabeça, e dessa frase surgiu essa pregação, essa mensagem. Que as pessoas estão tentando atrair profetas com muitas coisas, mas o que atrai o profeta é uma sarça pegando fogo. Foi o que atraiu Moisés, foi uma sarça pegando fogo. E essa sarça, ela se queimava, mas não se consumia. Ela não se consumia, ela não se acabava, era permanente. Meu Deus! Então quando Moisés olhou para aquilo ali, eu creio que ele olhou um dia não, ele olhou uma vez a sarça pegando fogo e não se acabava. Ele olhou de novo e a sarça pegando fogo e não acabava. E Moisés disse: olha, eu vou ver isso aqui de perto, porque isso não é comum. Glória! Nós não servimos, irmãos, a um Deus comum, a um Deus com D minúsculo. Nós servimos a um Deus, irmãos, que Ele age em permanência. Tudo foi criado por Ele, mas a única coisa que não foi criada foi o próprio Deus, porque Ele é eternamente. Quando Moisés perguntou: Senhor, eu vou no nome de quem? Se perguntarem qual o nome do Senhor, o que é que eu falo? Muitas vezes o que nos preocupa, irmãos, é aquilo que a gente diz. O que eu vou falar é o que nos preocupa. O que é que eu vou dizer, Senhor? Diga apenas que o Eu Sou te enviou. Aleluia! Simplesmente assim, o Eu Sou te enviou. Então o que tem, irmãos, tirado a atenção da igreja, são coisas que não estão ligadas, nem com sarça, nem com fogo. Muitas coisas têm tirado a atenção da igreja, que são coisas, irmãos, muito supérfluas, que não nos aumentam em nada. Por exemplo, um programa de televisão tem tirado a nossa atenção durante a noite. Durante o dia, uma conversa que não nos leva a nada,
no WhatsApp tem tirado a nossa atenção, tem nos atraído para longe do que nos deveria atrair de verdade. Conversas banais que não levam a nada tem tirado a nossa atenção. Nós temos tirado a nossa atenção da sarça pegando fogo e temos colocado a nossa atenção naquilo que não aumenta em nada a nossa crença, a nossa fé. Glória. Então, irmãos, chegou o tempo de nós pararmos com essa brincadeira. Chegou o tempo de nós pararmos com isso, irmãos. Glória a Deus. De um dia ser uma coisa e no outro dia ser outra. Porque tem pessoas que vivem um cristianismo, um evangelho, que pega fogo num dia, mas no outro está apagado. Meu Deus. Tem um avivamento que dura uma semana, que dura um mês, que dura um ano, que dura uma década. Mas a Bíblia diz que aquele que está em Cristo tem que ser permanente. Permanente é aquilo que não se acaba, irmãos. É aquilo que permanece. É como a sarça, ela permanecia pegando fogo, mas não se consumia. Você está entendendo, irmãos? Levante a mão. Nós temos que permanecer acesos, irmãos. Nesses últimos dias a palavra diz que o amor de muitos vai fazer o quê? Esfriar. O amor de muitos esfria. Ainda bem que é de muitos, não é de todos. Mas a Bíblia diz que vai chegar um tempo, irmãos, que a maioria dos cristãos, igrejas, não falando só nacionalmente aqui no Brasil, mas mundialmente, vai chegar um homem que, se possível, enganará até os escolhidos. Quem é escolhido aqui? Eu sou. Então, se possível, ele vai enganar até a mim e a você. Porque ele vai vir sendo conhecedor da palavra. Ele vai pregar bonito. As palavras dele vão ser bonitas, vão ser atraentes. Muitos crentes vão ser atraídos para ele, vão dar as costas para a sarça que queima e não se consome, e vão ser atraídos por conversas banais, irmãos. E ele vai usar a palavra. E aquele que não discernir, que não conhecer, vai ser enganado. Aquele que não conhecer na sua essência vai ser enganado, irmãos. Por isso a importância de nós estarmos ligados, irmão. Não tire a sua atenção da palavra, por mais simples que ela seja, por mais que você ache que ali não vai adicionar em nada do seu conhecimento, mas fique atento. Aleluia. E o texto continua dizendo, no capítulo 3, que ao ver aquilo ali, Moisés disse consigo mesmo, ele pensou consigo mesmo: eu me virarei para lá e vou ver aquela maravilha que está acontecendo ali. Eu me virarei para lá e eu vou lá ver o que está acontecendo. Depois que Moisés disse isso, depois que Moisés se virou, que a atenção dele que estava voltada para o rebanho, a atenção de Moisés que estava voltada para o pasto, a atenção de Moisés que estava voltada para os seus pensamentos, ela agora se virava, a atenção dele se virava para a sarça, que não era simplesmente uma sarça que pegava fogo, mas a palavra vai dizer que era Deus, em uma manifestação sobrenatural. Então Moisés, observando por vários dias, ele resolveu ir até lá. Por isso que é bom, irmãos, nós observarmos as coisas. Por isso que é bom nós sermos observadores. Você observar o que está acontecendo à sua volta. E nesses últimos dias, irmãos, Deus vai aumentar a visão, o raio de visão da igreja. Sabe? Deus vai aumentar o raio de visão da igreja como se fosse uma proteção, irmãos. Porque eu estava conversando com o irmão, agora não me lembro qual era o irmão. Mas eu estava conversando com o irmão e eu disse assim para o irmão: olha, eu tenho notado que Deus, ele está me dando algo. Eu noto, irmãos, quando um homem olha diferente para a mulher, eu tenho notado. Eu noto quando o cara olha diferente para a mulher. É como se eu visse seus pensamentos, sua imaginação. E o cara disse: isso aí, pastor, é Deus?
lidando para você proteger a igreja. Aleluia, Deus. E eu tenho notado isso, irmãos. E eu tenho crido que Deus tem me dado isso aí para proteger a igreja. Aleluia. Proteger a igreja de escândalos, proteger a igreja de brechas para o diabo. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Então Deus está aumentando o raio de visão da igreja. Não, eu creio que não é só o meu, irmãos. Deus está aumentando a visão de todo mundo aqui. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém? Então, Deus só se manifestou para Moisés. A palavra vai dizer que Deus só falou com Moisés depois que ele se virou e foi olhar. Ou seja, irmãos, Deus ele está interessado muitas vezes no interesse que você tem para com Ele. Glória. Quando Moisés disse, agora eu me virarei e eu vou ver o que está acontecendo ali. Aí foi que Deus começou a falar com ele. Aí foi que Deus, vamos voltar aqui para o texto, Moisés 3. Deus vai dizer assim. Êxodo, Moisés 3 não, Êxodo 3. Deixa de ser Moisés também. Versículo 4 diz assim: vendo o Senhor que ele se voltava para ver. Olha aí, quando Deus viu que Moisés agora estava sendo atraído para ele, foi que Deus se manifestou para ele. Ei, irmão, deixa eu te dizer uma coisa aqui importante. Deus só vai falar com você quando ele vê que você tem interesse com ele. Quando Deus olhar para você e ver seu interesse em buscar o Senhor, aí Deus vai falar com ele. Porque tem muita gente, mas é muita gente, irmãos. Todo mundo não, todo mundo é muita gente, mas é muita gente mesmo que está dentro da casa do Senhor desinteressada. Desinteressada dentro da casa do Senhor. Então, segundo a palavra do Senhor, Deus nunca vai falar com você. Meu Deus. Você desinteressado, Deus nunca vai falar com você. Mas quando Deus vê o seu interesse em ver a sarça pegando fogo, aí Ele vai começar a falar com você. O versículo 4 diz assim: vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, agora Deus, do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Aleluia, Deus. Deus começou a falar com ele a partir do interesse. Irmãos, esse interesse, se eu sou desinteressado, como é que eu faço? Eu não posso te ajudar, irmãos. Você tem que ter interesse, criar um interesse de ser participante do rei, de ser participante da igreja. Não só um mero membro que vem para compor assento, que vem para ocupar uma cadeira. Não, irmãos, interesse não é isso. Interesse é você participar. Pode chegar, pastor, o que eu posso fazer aqui? Tem muita coisa para você fazer aqui. Tem muito trabalho, é muito pouca gente aqui. Eu, o irmão Zé, o Jânio, o Irinho, o Alisson, o Mário, o Tiago, o Antônio, os dois Antônio. Cabe muita gente aí, mano, nesse negócio. Conta-se nos dedos das mãos. Então a gente precisa de ajuda de pessoas interessadas, irmãos. Dia 24 e 25, é? Dia 24 e 25 vem gente aí para ajudar a gente. Aleluia. Agora com a carteira classificada, irmão. Meu Deus. Porque obreiros já são obreiros, já são diáconos, já são homens trabalhadores, já são homens interessados. E a partir do momento que são homens interessados, então são homens que ouvem a voz do Senhor já. Então só falta o óleo na cabeça, irmão. Só falta o óleo na cabeça. Glória a Jesus. Então partiu o interesse de Moisés em ver a sarça ardente. Ele foi e Deus falou com ele. Então o interesse é muito importante, irmão, dentro da igreja do Senhor. Não só dentro da igreja, mas como na nossa vida secular também. Se você não tiver interesse no seu trabalho, você perde o emprego. Se o seu patrão vê que você não está interessado em cumprir com as horas ali, com as obrigações, você perde o emprego. Então tem muita gente, irmãos, preferindo o seu emprego do que ser interessado por Deus. No trabalho dá o gás, é interessado, é 100%, mas
quando se trata de igreja, quando se trata de fazer alguma coisa, irmão, é uma moleza tão grande. Não tem tempo, eu vou acolá, eu vou sair. Eu tenho outros assuntos mais importantes. O que é que pode ser mais importante do que Deus? Eu não sei. Mas muitas pessoas dizem que tem. Então, irmãos, o interesse é essencial dentro da casa do Senhor. A gente vê, irmãos, o interesse, um bom exemplo de interesse na Bíblia Sagrada. Homens interessados e não são cristãos dentro da Bíblia. Quando aqueles magos do Oriente vieram para ver o nascimento de Jesus, a Bíblia vai dizer que eles vieram de longe. Eram magos, eram astrólogos, eram estudiosos seculares aí. Não eram cristãos. E a profecia do nascimento de Cristo era uma profecia muito antiga. Séculos e séculos os profetas já profetizavam o nascimento de Cristo. E quando os magos vieram do Oriente, guiados pela estrela, eles chegaram e eles perguntaram no templo. Chegou perguntando no templo: quem é? Já nasceu? Cadê o rei dos judeus? Sabe o que foi que responderam para ele? Herodes, os sacerdotes, Pilatos. Sabe o que foi que responderam para os magos? Quem nasceu? Que rei? Os sacerdotes, irmão. Meu Deus! Os pastores da época. Mas quem que vai nascer? Que rei? Meu Deus! Totalmente desinteressados, irmão, na história bíblica, na história do Senhor Jesus. Então, homens que não tinham nada a ver com o negócio estavam ligados no nascimento de Cristo. Meu Deus! Cadê o rei? Já nasceu? Que rei? Meu Deus! Não sabia nem que rei era esse. Meu Deus, Jesus amado! Então isso, irmãos, isso nos traz uma lição, que nós cristãos devemos ser os primeiros a estarmos interessados, não no nascimento de Cristo, porque ele já nasceu, mas agora na sua volta. Porque eu vi, lá no trabalho, eu vi dois, não sei nem se é católico, eu acho que não é nada, porque tem gente que não é nada, diz que é católico, mas não é nada. Que é cristão, não é nada. Diz que é cristão, não é nada. Então tem desse tipo. Então eles lá conversando e eles falando da volta de Cristo. Rapaz, eu ouvi. Eu moro lá perto da igreja e eu ouvi os crentes dizendo que Jesus está voltando, mano. Negócio, história é essa daí. Então, enquanto o mundo, irmãos, está interessado na volta de Cristo, nós estamos totalmente desinteressados. Meu Deus! Muitas pregações e nós não falamos sobre isso, irmão. Verdade. A igreja não é ela. Por isso que a palavra diz que a volta do Senhor vai pegar muita gente de surpresa. Porque ninguém fala, ninguém comenta, ninguém estuda sobre isso. Chegou o tempo de mudança, irmão. Chegou o tempo de mudança na casa do Senhor. Chegou um tempo, irmãos, onde a gente vai reunir de 4 e 5, abrir a palavra e nos aprofundar na palavra. Vai ter dia que eu vou chegar na casa de vocês com a Bíblia na mão. E eu vou já ver que você está em casa, você está sem fazer nada, então você não vai ter desculpa. A gente vai puxar 2 cadeiras e a gente vai estudar a palavra. E a gente vai para Apocalipse, Daniel, Filipenses. Vamos começar pela escatologia. Pronto, então vou logo para lá. 2h15 eu vou estar chegando por lá, esperando já. Para a gente estudar a palavra, para a gente nos interessar no estudo da palavra. Sabe como foi que esses magos, irmãos, eles tiveram interesse de estudar Jesus? Porque os magos são astrólogos. Astrólogos estudam o céu, estudam os astros, as estrelas, os planetas, não é isso? Então, é incomum eles estudarem Jesus. Mas no livro de Daniel, eu meditando, irmãos, eu fui observar que no livro de Daniel, Daniel 2, depois os irmãos leiam em casa, mas leiam mesmo. Quem vai ler? Glória a Deus! Minta não, que mentiroso não entra, viu? No reino de Deus. Se ele disse que levantou a mão, então vai ler 2 todinho. Glória! E você vai ver lá, irmãos, que o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. E ele sonhou
com uma estátua, e ele não entendeu esse sonho. Então ele procurava alguém que fizesse a interpretação desse sonho. Então ele chamou todos os magos, todos os sábios do reinado, do reino, e ninguém foi capaz de adivinhar, de interpretar aquilo ali. Então ele disse: se não tiver alguém que interprete meu sonho, todos os magos, todos os feiticeiros, todos os astrólogos, todos os sábios, eu vou matar todo mundo. Se não tiver ninguém que interprete esse sonho, que está atormentando meu juízo, eu vou matar todo mundo. Aí, irmão, todo mundo ficou doido, os magos ficaram doidos, os feiticeiros, porque ninguém conseguia decifrar. Mas tinha um homem lá que estava cativo na Babilônia. Qual era o nome dele, irmão? Daniel, já disse, né? Eu escrevi irmão que serve. Daniel estava lá, irmãos. Homem sábio, prudente, reverente. Aleluia. Senhor. Aleluia. O rei colocava leis lá para parar a reverência de Daniel, e não parava não. Ele foi parar na cova do leão, mas continuou reverente a Deus. Aleluia. As 3 vezes que ele olhava por dia, ele continuou orando mesmo com um decreto de morte. A gente aqui não tem decreto de morte, a gente não ora, a gente não lê a palavra, a gente não é reverente, a gente não tira nem meia hora. Agora bote um filmezinho na Netflix, na televisão, ei, meu irmão. Aí é o dia todinho, entra pela noite, e ele não está nem aí, né, com o tempo. Então tinha um homem lá chamado Daniel, dentro da Babilônia. Então foram chamar Daniel para interpretar o sonho. Daniel disse: sim, eis-me aqui. Disse igual Moisés: eis-me aqui, Senhor. Diga só ao rei que eu preciso de 2 dias para interpretar o sonho dele. E passados 2 dias, Daniel entrou na sala do rei. E o interessante, irmãos, é que Daniel nem ouviu o sonho. Quando o rei ia contar, Daniel: eu conto o teu sonho. Contou o sonho, contou a interpretação. E o rei disse: é isso aí mesmo. Todos os magos foram salvos, todos os feiticeiros foram salvos. Quem foi que foi atrás da estrela, guiados pela estrela atrás de Jesus? Quem foi? Foram os magos do Oriente. Então, se eles não conheciam Jesus, por que agora conheciam? Por causa disso aqui, irmãos. Por causa do Deus de Daniel. A partir do momento que Daniel interpretou o sonho, eles disseram nos seus corações: vamos estudar esse Deus aí. E depois de muitas décadas, séculos, de muitas gerações, chegou nesses magos aqui do Oriente, depois de estudarem Jesus e serem guiados pela estrela, também serem guiados pelo Espírito Santo, conheciam a palavra, conheciam a data, observaram os sinais do nascimento de Cristo. Glória a Deus. Devemos observar os sinais à nossa volta. Tem rumores de guerra no Oriente Médio. Tem rumores de guerra no Oriente Médio. A Coreia do Norte, irmãos, é uma bomba atômica, é uma bomba ligada, A qualquer momento pode explodir. Isso. A Bíblia diz que haveriam guerras e rumores de guerra. Guerras já houveram 2 grandes, Primeira e Segunda Mundial, fora as guerras menores. Pais contra filhos e filhos contra pais. Vocês conhecem? Vocês conhecem? Vocês veem na televisão? Vocês veem mesmo na comunidade? São sinais ou não são? Devem ser observados ou não devem? Por que é que nós não observamos? Por que é que nós não falamos sobre isso? Por que é que nós não alertamos a igreja? Chegou o tempo, irmãos, de nós alertarmos a igreja. Chegou o tempo, irmãos, de a nossa lâmpada não se apagar. Porque a sarça não se apagava. Ela permanecia acesa. Glória! Ela permanecia acesa. Glória a Deus. Então a nossa lâmpada não deve se apagar. Tem um texto, irmãos, em Provérbios, capítulo 31. Eu vou já encerrar. Abra comigo, Provérbios 31. É um texto muito bonito.
Assim como a sarça não se apagava, nós não devemos apagar, irmãos, a luz, o fogo que há dentro de nós. Todos os dias da sua vida, busca lã e linho. Repita comigo, lã e linho. E de bom grado trabalha com as mãos. E como o navio mercante de longe traz o seu pão. E ainda na noite já se levanta e dá mantimento à sua casa e às tarefas às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os seus lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom e a sua lâmpada não se apaga de noite. Não se apaga quando, irmãos? No deserto, irmãos, a sarça, ela pegava fogo de dia. E quando era um fogo passageiro à noite, com uma brisa, com um clima no deserto, era muito quente de dia e frio de noite. Então a sarça queimava de dia e apagava de noite. E o que a palavra diz aqui? Que a nossa lâmpada não se apague de noite, irmão. Glória. A nossa lâmpada não se apague durante a noite. Meu Deus. Aleluia. Esse texto aqui ele não fala só da mulher, ele traz uma analogia para a igreja do Senhor. Fala de lã e linho, irmãos. Lã traz uma analogia à pureza. A pureza. Isaías 1,18. Abra aí para mim alguém rápido de Bíblia aí, Isaías 18, 1,18. E leia para mim. 1,18. Vinde agora, vamos debater juntamente a respeito, diz o Senhor. Embora os nossos pecados sejam como escarlate, eles serão tão brancos como a neve. Embora eles sejam vermelhos como o carmesim, eles serão como a lã. A lã, irmãos, é um símbolo de pureza, branca, pura. E linho, Apocalipse 19:7. Meu irmão, rápido de Bíblia aí também. Pode ler. Alegremos e regozijemos-nos e demos honra a Ele, porque 19:7. Apocalipse 19:7. Alegremos-nos e regozijemos-nos e demos honra a Ele, porque as portas do cordeiro chegou e sua esposa já se preparou. Amém. Se você observar, irmãos, lã é sinônimo de pureza e linho é sinônimo de justiça. E o texto vai dizer que nos é dado, Apocalipse vai dizer que nos é dado que a noiva se viste de linho puro. Então, quando nós nos vestimos de justiça, essa justiça tem que ser dada pelo Senhor, não é nossa. Então, tanto a lã, que simboliza a pureza, como o linho, que simboliza a justiça, são dadas por Deus, para que nós possamos ser puros, brancos como a lã, e a justiça seja feita como o linho. Glória! Porque, irmãos, o que nós vemos aí de pessoas, e quando eu digo pessoas, eu digo pessoas cristãs, fazendo negócios indevidos. O cara é comerciante, o cara faz um negócio para enganar o outro, e domingo está na igreja. O cara compra uma coisa por um preço e vende por outro preço, e domingo está na igreja. Então o que é que tem de justiça aí? Se nós somos cristãos justos, formos fazer um negócio, vamos fazer um negócio justo, com clareza. Se o produto tem um defeito, irmão, eu vou te vender, mas tem um defeito aqui. Então já vou abater no preço, porque está defeituoso, você compra já ciente disso. Isso é uma conversa de um cristão. Agora o cara dizer, não, compra aí, tá bom, vai. Vai pro inferno, ainda pega a esquerda. Meu Deus. Pega a esquerda ainda.
Então chegou o tempo, irmão, de nós sermos justos. E aquela justiça que nós temos, ela é dada por Deus. O texto de Apocalipse vai dizer que é dado que a noiva seja vestida de linho finíssimo. É a continuação, né, 8? Leia, irmão. E foi-lhe concedido que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino é a justiça dos santos. E foi-lhe concedido. Foi-lhe concedido justiça, irmão. Deus lhe concedeu justiça. Deus lhe concedeu pureza. Então, vai chegar um tempo na igreja, irmãos, que a gente vê muitas vezes por aí, né? As igrejas, até por uma questão de prudência, separam os homens das mulheres, né? É o que nós vamos fazer no sítio, né? Separar os homens das mulheres. Isso. Mas o que seria um evangelho puro e justo, irmãos? Seria todo mundo misturado, sem um homem olhar para uma mulher com outro tipo de pensamento. Então isso é pureza, é justiça. Então esse tempo tem que chegar. Para a igreja subir, esse tempo tem que chegar. Então tem que começar por mim e por você. Essa pureza tem que começar por mim e por você. Vamos começar hoje, vamos? Pureza e justiça. Pureza e justiça. Repita aí, pureza e justiça. Lã e linho. Glória a Deus. O tempo já está um pouco avançado, irmãos, mas vamos encerrar aqui. Depois a gente continua. Porque ainda tem muita coisa aqui para a gente estudar sobre o interesse em Deus. O interesse em Deus. Porque pense que o mundo atrai o nosso interesse. Atrai ou não atrai, irmão? Atrai ou não atrai? Atrai o nosso interesse. Mas quando a gente fizer como Jó, para dizer para Deus que nossos olhos agora estão puros. Jó disse, meu olhar, a minha visão agora está pura. Jó está dizendo que ele olhava indevidamente, mas agora não vai olhar mais. É isso que a igreja tem que fazer nesses últimos dias. Tudo que é impuro, tudo que é injusto tem que sair do nosso meio. Toda impureza, toda injustiça tem que sair do meio da igreja, né? Porque tem que ser sem mácula, nem mancha. Cordeiro Jesus, ele não tinha mancha, não tinha mancha nem mácula, não tinha pecado, era puro. E essa pureza ele derramou sobre a igreja. Aquele que tem interesse em receber e perceber, está recebendo e está percebendo a pureza de Deus e a justiça dele nesses últimos dias. Porque é como se ele estivesse se aproximando, irmãos. E ele é amor, ele é luz, então ele está se aproximando e essa luz está ficando mais próxima. Então aqueles que estão interessados em perceber, estão percebendo, estão ficando mais justos e estão ficando mais puros. Então ele vem bem ali, ele está bem ali, irmãos. E ele vem sem demora. A Bíblia diz que é num piscar de olhos. É num piscar de olhos. Tem nem tempo para cronometrar. Tem piscar de olhos? É poucos milésimos de segundo, né? 7 milésimos, né? Os estudiosos vão dizer, de segundo. Então, eu fechava o olho aqui, a igreja desaparecer, eu ficar. Não vou nem ter tempo de pedir socorro aqui para ninguém, né? Então conserte, é tempo de conserto. É tempo de ser reverente. É tempo de ser interessado. É tempo de pureza e é tempo de justiça, amém? Quem recebeu a palavra? Quem vai praticar? Glória a Deus, levante-se do seu lugar em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus. Agora que eu percebi que o Tonho botou aqui coisa que saiu, né? Gravou e saiu. Sacana, né, o Tonho?